Hoje a gente vai ver uma reação que tá dando o que falar. A mídia inglesa começou a analisar a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, e vários jornalistas, ex-jogadores e comentaristas estão falando sobre o momento do Brasil, o crescimento de jogadores como Vini Júnior, Rafinha e Endrick, além do trabalho do Ancelotti. E o mais curioso é que muitos deles estão admitindo uma coisa: o Brasil está começando a assustar os adversários. Então fica até o final porque eu vou trazer tudo dublado para vocês, mostrar exatamente o que os ingleses estão falando sobre a seleção e por que tanta gente lá fora acredita que o Brasil pode chegar muito forte nessa Copa do Mundo. E já deixa o like, se inscreve no canal e bora ver essas reações. O Panamá não está entre os 10 primeiros nas apostas. O Brasil aparece como quarto favorito. Ian Dark, claro, vai estar na Copa do Mundo. Ele adora o Ian. Não posso ajudar, Sil. Ó, Ele ainda tá indo. Promenade. prós e contras do Brasil pra gente, por favor, Ian. Bom, eu acho que o fator Ancelotti é fantástico, né? Que assunto pra se comentar, hein? Acho que ele tá pegando o Brasil. Juntando tudo, do jeito certo, com a mistura certa, talvez de leveza e força. Acho que você pode esquecer todos aqueles velhos clichês sobre o futebol samba. Acho que eles vão ser um pouco mais pragmáticos do que isso e provavelmente precisam ser. Mas olha só, eles têm o Vinícius, têm o Rafinha. O Casemiro foi convocado de novo. Parece que ele reviveu a carreira dele. Eles têm o Marquinhos e o Gabriel na zaga. Então, sabe, da última vez que a Copa do Mundo foi nos Estados Unidos, eles ganharam. E nem eram um dos melhores times deles. Então, eu diria que eles estão na briga. Olha só o grupo em que eles estão. Eles passam por esse grupo. Bom, o Marrocos vai ser um jogo difícil. Marrocos será um jogo difícil, mas sabe, existe a possibilidade de 3 equipes serem eliminadas nesse novo formato absurdo. Por isso, nunca foi tão fácil passar da fase de grupos. Portanto, não há perigo de seleções como o Brasil não conseguirem se classificar. Só espero que eles não sejam tão pragmáticos quanto o Arsenal. Deus, você acabou de dizer que já chega de falar sobre isso. Arsenal. E depois você traz isso de volta pro Arsenal. Ian mencionou o pragmatismo. Acho que sim. Chaco, 8 semanas. disso eu tenho. Qual a duração da Copa do Mundo deste ano? Um pouco mais longo, é? Ista? Vou te contar. O quê? Se você olhar na defensiva, vai analisar isso e talvez sugerir que é aí que reside a fraqueza, Ian. Sim, possivelmente. E talvez os laterais, não sei. Quer dizer, eu não acompanho o Brasil toda semana. Eles ficaram em quinto nas eliminatórias da Copa do Mundo. Passaram por 3 técnicos e não parecia bom. Mas acho que eles estão começando a se acertar e talvez na hora certa. E claro, o Ancelotti é um técnico maravilhoso. E eu acho que ele trabalha muito a organização defensiva. Ele trabalha menos o setor ofensivo, pelo que li, porque acredita em dar liberdade para os jogadores de ataque. E o talento para se expressarem. E eles têm jogadores para fazer exatamente isso, claro. Quer dizer, a história do Neymar também é ótima, não é? Não joga por eles há 3 anos. E foi convocado de novo, né? Acho que ele vai entrar no torneio ainda se recuperando de uma lesão. Mas deve estar apto pelo menos para o segundo jogo. Entretanto, vamos falar sobre outro dos favoritos. Que tal? A Inglaterra está no grupo L, juntamente com o Panamá. Como é que eles são o 33º? Não sei. Talvez. Só tiveram um dia ruim. Sim, Craig. Sim, tenho certeza. Gana e Croácia formam o grupo L. Ian, vamos dar uma olhada no time titular que você acha que Thomas Tuchel vai escalar para a partida de estreia contra a Croácia. Há algumas dúvidas, Mark, se será o Morgan Rogers quem vai começar jogando. Mas você colocou ele no lugar do Jude Bellingham, do Real Madrid. Bom, ele parece ter uma certa reserva quanto a isso. Falar dele, do Rodgers, é meio que falar do homem da posição. Então, você me pediu um palpite. Eu não escalo o time da Inglaterra, mas acho que muita gente sente que provavelmente é por aí que ele vai. A outra dúvida é pelo lado esquerdo. Você iria de Anthony, Gordon ou Rashford? Quer dizer, eu coloquei Rashford ali. Acho que o resto é praticamente como vai ser, sem muita discussão. O que você acha? Até onde a Inglaterra pode chegar? E você já viu ele jogando bastante, de muitas Copas do Mundo. Mesmo, eu não gosto muito da seleção que ele convocou. Acho que ele deixou muito talento em casa, até demais. Por exemplo,
Você tem um jovem jogador com muito talento, um ótimo passador progressivo como o Adam Ward, e ele deixou o cara em casa e levou o Jordan Henderson porque, aparentemente, ele é bom no vestiário e um bom turista. Então essa eu realmente não entendi. Também não entendo deixar o Harry Maguire de fora porque não vejo como o Dan Burn ou até mesmo e o Jean Kwanzaa, que tá jogando na Alemanha, poderiam estar acima de um cara que tá em boa fase, faz gols em bola parada, tem experiência. Então, sabe, essa é outra escolha estranha. E eu também teria colocado o Morgan Gibbs White na lista. Mas olha, o Thomas Tuchel sabe o que tá fazendo. Esse é o elenco que ele escolheu. Mas, eu acho que a Inglaterra tem uma pequena chance, mas é realmente uma chance de azarão. Quer dizer, ele deixou muitos jogadores decisivos em casa, pessoal, que se o jogo estiver indo, principalmente mais pra frente no torneio, e eles vão passar da fase de grupos, quando for preciso mudar o jogo, se as coisas não estiverem dando certo e você precisar de um gol, de um pouco de magia, ele deixou vários desses jogadores de fora, mesmo que não estejam jogando tão bem. O Morgan Gibbs White tem jogado bem. Cole Palmer e Phil Foden nem tanto, mas eles têm aquele momento capaz de mudar o jogo. Mas ele decidiu deixá-los em casa. A escolha do Jordan Henderson só para ter alguém no vestiário que seja bom de grupo é realmente de se coçar a cabeça, porque a Inglaterra já não tem tanta profundidade no meio-campo assim. E a questão do Rodgers, concordo com o Ian, mas isso vai criar uma dinâmica interessante, porque pode apostar, com certeza. Quando chegar o primeiro jogo e o Morgan Rodgers estiver em campo, e no segundo jogo o Morgan Rodgers também estiver em campo, o Jude Bellingham não vai aceitar isso calado. O pai dele vai estar lá no vestiário. Não vai, não? Isso vai virar uma corrida maluca para os jornalistas ingleses. Para chegar até o Jude Bellingham e descobrir o que está acontecendo, tentar arrancar uma palavra, tentar conseguir uma declaração. E eu acho que o Thomas Tuchel sabe disso. E, de certa forma, ele colocou mais lenha na fogueira nos últimos 6 a 8 meses com algumas coisas que falou sobre o Jude Bellingham, e sobre o relacionamento dele com o jogador e sobre o lugar dele no time. E pode confiar em mim, eu sei que você assistiu aquele documentário francês. Eu vi o do Raymond Domenech, muito bom. De 2010, quando tudo deu errado. E a maior parte disso provavelmente foi culpa dele. Mas quando as coisas ficam mal resolvidas assim, dentro de uma Copa do Mundo, dentro de um elenco, dentro de um hotel, numa situação tão fechada como essa, nunca é bom. Nada de bom pode sair disso. Então essa é uma dinâmica muito interessante. Se o Rodgers jogar, o que eu acho que vai acontecer, e ele certamente está jogando bem o suficiente, e B, como o ego do Jude Bellingham vai lidar com isso, se é que vai. Isso pode ser... A boa notícia, eu acho, para os Estados Unidos, é que o taqueiro é o terceiro jogo. Então, em teoria, você pega os jogos mais fáceis primeiro, e aí, em teoria, já está classificado talvez antes desse confronto. Bom, se não fosse só na teoria. Bom, não, é bem verdade, Craig. Olha, depois de ouvir tudo isso, uma coisa fica muito clara: o respeito pelo Brasil voltou. Durante alguns anos, muita gente na Europa olhava para a seleção brasileira com admiração pela história, mas sem aquele medo de antigamente. Hoje, a sensação parece diferente. Quando jornalistas ingleses começam a destacar o trabalho do Ancelotti, a fase do Rafinha, o talento do Vini Júnior, a explosão do Endrick e a profundidade do elenco brasileiro, é porque eles realmente enxergam o Brasil como uma ameaça. E, sinceramente, eu entendo o motivo. O Brasil continua tendo alguns dos jogadores mais talentosos do mundo, mas agora parece estar construindo algo além do talento individual. Parece estar virando um time. E Copa do Mundo normalmente é vencida por equipes que conseguem juntar qualidade, organização e confiança. Claro que ainda tem muita coisa para acontecer. A Copa é longa, difícil e cheia de surpresas. Mas dá para perceber que os adversários estão prestando atenção. E quando a imprensa inglesa começa a falar tanto da seleção brasileira, é porque eles sabem que podem encontrar o Brasil lá na frente. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que a Inglaterra tem motivo para se preocupar com o Brasil? Essa seleção tá mais forte do que as dos últimos mundiais? Comenta aqui embaixo, porque eu quero ler a opinião de todo mundo. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a cobertura da Copa do Mundo tá só começando e vem muita coisa boa por aí. Tamo junto!